Hoje nós vamos entender mais um pouco sobre os ditas canetas emagrecedoras. Olá, eu sou Victor Nascimento, sou nutricionista, atuo na área há pelo menos 4 anos e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso das famosas canetinhas e os riscos que elas podem causar à saúde. Vamos lá, existe uma banalização do uso desses medicamentos. Eles prometem muito, né? Mas o uso de forma inadequada pode causar até um efeito rebote. Então é interessante que o uso desses medicamentos sejam feitos com a prescrição médica e com apoio de equipe multidisciplinar, principalmente com o médico endocrinologista e com o nutricionista. Com certeza, as redes sociais elas dominam a nossa mente, né? Então, todo e qualquer tipo de uso de medicamento, nós sempre buscamos primeiro o Google e depois o médico, primeiro o Google e depois o nutricionista, primeiro o Google e depois o psicólogo ou o profissional de educação física. Nós sempre buscamos primeiro as redes sociais e percebemos que existe de fato uma banalização com o uso desses medicamentos porque cada um diz uma coisa e a gente acaba escutando muito aquilo que é dito pela internet e acaba também não escutando aquilo que é dito pelo profissional. O risco é que você pode não conseguir chegar no resultado que você tanto quer, além de trazer inúmeros riscos para a saúde. É importante fazer o uso desses tipos de medicamentos associado com um profissional adequado. Não existe nenhum outro profissional, além do médico, que possa fazer essa prescrição do uso de canetinhas, né, do uso de Mounjaro, do uso também do Ozempic. O único profissional que pode fazer esse tipo de prescrição, de fato, é o médico. Então precisamos de fato passar para o médico para que ele possa fazer essa prescrição de forma adequada e é de extrema importância que todo o tratamento seja supervisionado por um nutricionista. O nutricionista é um principal profissional que atua nessa área. Ele precisa saber do início, do meio e do fim do tratamento. Então é importante que todo esse tratamento seja feito com o nutricionista associado com o médico. Existe bastante risco, sim. Inclusive já existem alguns casos de pessoas que fizeram uso inadequado desse tipo de medicamento e sofreram graves consequências. Desde problemas do pâncreas, desde problemas renais, problemas hepáticos. Então o uso desse medicamento ele precisa ser supervisionado. Vamos lá. É um fármaco que ele foi desenvolvido para o controle glicêmico. Ele também pode ser associado para o tratamento da obesidade. Certo? Então, de fato, é um medicamento que ele precisa ser utilizado com o viés adequado. Então, existem algumas pessoas que, mesmo estando com leve sobrepeso, não há essa necessidade de utilizar a medicação, certo? É preciso avaliar cada caso de forma única e ela pode sim ser utilizada para o processo de tratamento de obesidade. Lembrando que a obesidade ela é uma doença, precisamos encarar a obesidade como uma doença, e assim como diabetes, assim como hipertensão, alguns fármacos podem sim ser utilizados para ajudar no controle da doença. Mas lembrando, a medicação ela não emagrece por si só, ela ajuda a emagrecer. Então é muito importante que a pessoa tenha de fato ali uma equipe multidisciplinar, tenha de fato fazendo o que tem que ser feito, que é dieta, não tem para onde correr. Precisa de fato seguir um bom protocolo nutricional, precisa de fato treinar de forma adequada, precisa de fato controlar o sono, precisa de fato também controlar aspectos relacionados a fatores psicológicos para que ela consiga chegar no seu real objetivo. Com certeza, de fato existe sim um efeito rebote, mas existe o efeito rebote caso a pessoa esteja fazendo o uso inadequado do medicamento, sem uma supervisão adequada. Quando existe o uso discriminado, é muito mais fácil de sofrer o efeito rebote. Então, o rebote só vai existir se existir um uso inadequado. Fazendo o tratamento de forma adequada, de forma ponderada e pontual, as chances de sofrer efeito rebote são minimizadas. A alimentação de quem faz o uso de análogos de GLP-1 precisa ser uma alimentação única e individualizada. É importante entender toda a rotina do paciente, é importante entender todos os aspectos que englobam todas as dificuldades do paciente, justamente para que o paciente consiga seguir uma estrutura de protocolo nutricional adequada, certo? Com uma boa precisão em relação à distribuição, principalmente de proteínas, fibras e também se preocupando muito com a saúde gastrointestinal. É muito comum pacientes que fazem uso desses medicamentos sofrerem algumas alterações metabólicas, algumas alterações fisiológicas, principalmente envolvendo o trato gastrointestinal. É muito comum sintomas de constipação, é muito comum
sintomas de distensão abdominal, é muito comum sintomas de cólicas. Então, o profissional o nutricionista precisa estar muito bem alinhado com o paciente para justamente tratar esses possíveis sintomas que podem acontecer com o uso desse alimento. Existem inúmeros exames que precisam ser analisados para que o paciente consiga fazer um tratamento de forma adequada, mas os principais são exames envolvendo todo o perfil hepático, todo o perfil glicêmico, todo o perfil renal. Também exames hormonais são importantes para poder fazer toda uma análise completa de todo o quadro de saúde do paciente, mas os principais exames são exames envolvendo o perfil glicêmico, o perfil hepático e o perfil renal. O principal erro é que as pessoas acham que é brincadeira. O principal erro é que as pessoas banalizaram o uso do medicamento, e entendem como se fosse uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para o tratamento de obesidade e para o processo de emagrecimento. Existe estratégia adequada. O uso desses medicamentos não é brincadeira. O uso desses medicamentos pode levar a pessoa a sequelas graves e até possíveis sequelas irreversíveis. É preciso ter um direcionamento adequado, é preciso entender e internalizar que o uso dessa medicação pode sim causar efeitos colaterais graves. Então, por ser uma medicação, é preciso ali ter uma certa seriedade no uso, é preciso ter um direcionamento adequado. Qual seria? Eu peço para que elas procurem um profissional, e um profissional adequado, certo? É importante que a pessoa consiga entender que obesidade é uma doença, e como é doença, ela precisa ter um tratamento. Tendo um tratamento adequado, seguindo aquilo que for proposto pelos profissionais, a pessoa vai conseguir chegar onde ela quer chegar. Informação salva vida. Antes de fazer uso de qualquer tipo de medicamento, se faz necessário o acompanhamento profissional.